Estamos aqui com mais um Ponto a Ponto, hoje recebendo nossa querida Suziara, trabalhadora espírita, palestrante, que sempre colabora conosco no Ponto a Ponto. E hoje, Suzy, nós trazemos um tema que é sobre as leis humanas e as leis divinas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. Nós precisamos entender, né, Suzy, nesse momento em que a nossa sociedade vivencia tantas mudanças, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz falando sobre as leis naturais. Isso. Mas nós sabemos que nós também temos as nossas leis humanas. Então, nessa temática nós vamos refletir hoje e pensando com esse desenvolvimento evolutivo, né, com esse processo evolutivo, onde os hábitos eles vão mudando de tempos em tempos, né? E como é que a gente pode entender se as leis humanas têm acompanhado essas mudanças? Entendi. Os espíritos, sobretudo no Livro dos Espíritos, falam sobre essa questão da evolução das leis humanas com relação às leis morais ou à lei divina ou natural. E os espíritos sempre trazem para a gente, Mary, a informação de que nós evoluímos primeiro intelectualmente e depois moralmente. Eu não me recordo qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que fala especificamente sobre isso, 700 e alguma coisa, que fala justamente que o progresso moral, ele advém, ele é uma consequência do processo de evolução intelectual, nos trazendo a informação de que primeiro a gente precisa compreender, entender, ampliar nossa capacidade de entendimento para poder evoluir moralmente. Ou seja, é como se a gente precisasse realmente sair da inferioridade, né? E compreender, entender a mensagem de Jesus, perceber o quanto é importante ser bom, né, para transformar nossa vida para melhor, e a partir daí a gente vai desenvolvendo a parte da moralidade. Agora, com relação a nós termos as leis humanas, né, o regramento jurídico acompanhando essa nossa evolução, nem sempre a gente está par e passo, né? Principalmente se a gente considerar o mundo como um todo. A gente tem sociedades que evoluem mais rápido, as leis ordinárias, né, as leis jurídicas, vamos chamar assim, do que outras sociedades. Outras sociedades a gente tem um povo mais evoluído intelectualmente e até moralmente, mas suas leis demoram muito a acompanhar esse progresso. Em outras é um pouco mais rápido, né? A sociedade se movimenta para exigir do seu poder legislativo que as leis acompanhem, né? E aí a gente vem vendo ao longo da humanidade a gente se libertando de grandes chagas da humanidade, a exemplo da escravidão, que já foi legal, né? Já foi juridicamente aceita no nosso país e em outras partes do mundo, e que com o avanço da sociedade, com a mudança do pensamento, as pessoas foram deixando de aceitar, né? Primeiro, a transformação deixando de enxergar aquilo como algo correto, percebendo que não é correto, um ser humano tratar outro ser humano de forma distinta. Depois, passa pelo período de sabe que é errado, mas aceita. Aí depois evolui para entender que não pode mais aceitar, ficar passivo naquilo, até que finalmente se exige que os governantes transformem a legislação e coloquem todo mundo dentro do mesmo perfil, do mesmo parâmetro, independente de pequenas diferenças físicas, meramente, né? Então nós vemos que ao longo da sociedade a gente teve muita dificuldade de que nossas leis alcançassem o desenvolvimento moral, né? Sobretudo quando a gente entende que isso varia conforme a sociedade, o nível evolutivo das pessoas que estão à frente como representantes e tudo mais. Isso é muito interessante, né? Isso você está trazendo, de como o avanço da lei humana, ela muitas vezes traz verdadeiras, até sacrifícios, né? Para que elas possam ser colocadas. Aí você trouxe o exemplo da escravidão. Então, quantos anos foram necessários para que houvesse esse entendimento interno, né? Para que aquele lugar que aqueles seres humanos estavam não poderia ser mais aceito, né, como natural. E aí você falando, eu estava lembrando, mesmo em algumas, a gente pode até dizer, continentes, algumas leis são usadas, enquanto outros, por exemplo, com relação à mulher, não é? Isso. Ainda estão muito
que a gente poderia dizer primitivos até. Isso, em relação ao resto do mundo, em relação a outras sociedades, né? Por isso que eu digo, a gente não tem como fazer uma avaliação global, porque a depender da sociedade, da sua história, né, ela demora mais a evoluir. E nós temos ainda nações grandes que ainda têm a mulher nesse papel, né, de que ela não pode ter os mesmos direitos sociais que o homem, como se fossem seres distintos, né? Então é uma sociedade que ainda está carente dessa evolução. É verdade. E que é concomitante com tantas outras que já passaram por isso. Então percebam que realmente é daquele grupo que reencarnam juntos conforme suas necessidades evolutivas. E como qualquer outra sociedade, encarnam pessoas dentro para tentar alavancar, né? Dar um impulso de progresso nessas pessoas. Sim, Normalmente são aquelas pessoas que se destacam em movimentos, né, de libertação, de transformação desses direitos, por vezes são grandes mártires, são mortos nessa luta, né, para chamar atenção para essas necessidades de mudança, que, como a gente conversou desde o início, não vem fácil, né, demora realmente um pouco. E aí a gente, nos reportando para o Cristo, como ele era um revolucionário, a gente pode até dizer assim, não é? Para a sua época, sim, ele vem quebrar com todas as regras. Exatamente. Então, são 2000 anos a mensagem de Jesus e ainda nós vemos muita dificuldade de entender essas leis divinas, não é? Por que será que isso acontece? Porque nós temos ainda uma visão muito materialista. A nossa vida, ela é arraigada na matéria, né? A grande lição que a gente tem, a grande verdade é que todos vamos desencarnar. Todo mundo, mesmo que não use esse termo desencarnar, mas todo mundo sabe que vai morrer. Mas a gente vive na Terra como se essa vida, essa existência fosse eterna. Sim. Nunca fosse acabar. Então as pessoas se entregam numa rotina muito materialista e se admiram às vezes com a mensagem de Jesus. Nós temos muitos cristãos sem Cristo. Sim. Por quê? Porque a gente se apega a admirar a mensagem de Jesus, a buscar o auxílio de Jesus nos momentos que a gente está sofrendo, buscando um alívio, mas efetivamente a gente não quer fazer o esforço de se tornar cristão verdadeiramente, né? De realmente procurar entender a mensagem de Jesus, quando ele diz, não vim destruir a lei, mas dá-la cumprimento, é a lei natural, é a lei divina, de amor, e não a lei humana que a gente vive aqui. Né? Essa lei humana que é falha, que se transforma ao longo do tempo, justamente pela necessidade de a gente ir evoluindo, e à medida que evolui a gente vai transformando as regras da sociedade, não no sentido assim de se a gente já evoluiu, não seria natural que a gente já cumprisse? Não, mas precisa, porque nem todo mundo evolui ao mesmo tempo. Sim, então, na hora que a gente tem um grupo social que evolui, parte dele já evoluiu e outro está ainda, vamos dizer, teimando, no caso que a gente tem, precisa criar regramentos que, de uma certa forma, imponham aquele comportamento que já é considerado mais moralizado para aqueles que ainda não se adequaram, para aqueles que ainda não alcançaram, né? Então, eu acredito que a mensagem de Jesus não compreendida seja justamente nesse sentido. Nós, cristãos, ainda somos cristãos sem Cristo. Essa é a grande verdade, porque para ser cristão com Cristo, a gente estaria se esforçando para se comportar tal qual Cristo, e não usando Cristo para nosso benefício. Buscando Cristo para satisfazer as nossas necessidades. Quando eu estou sofrendo, eu não gosto de sofrer. Então eu chamo Cristo. Eu chamo Jesus para a minha vida quando a dor vem. Né? Então, enquanto a gente não sai desse ciclo, a gente vai sempre passar por períodos de bonança e períodos de grande sofrimento. Aí no sofrimento, a gente busca a companhia de Jesus e dos bons espíritos. Na hora que está tudo bem, a gente não se lembra nem de fazer uma prece. Enquanto a gente não quebrar esse ciclo, a gente vai continuar dessa forma, usando Jesus e não querendo ser como Jesus, que essa é a grande proposta. Jesus é exemplo, é modelo, é guia, enfim, é para onde a gente deve caminhar. Ele é o caminho, né? E a gente tem utilizado os seus ensinamentos de forma um pouco equivocada. É certo que a gente, no começo, quando a gente começa a tomar conhecimento sobre Jesus, a gente passa pelo momento de admiração, a gente passa pelo momento daquela primeira consolação, que vem aquele alento do coração, mas o segundo momento é de trabalho. É o jugo leve.
O segundo momento é de carregar o seu jugo. Só que transformar, deixar o jugo do materialismo, que é muito pesado e dolorido, para carregar o jugo leve, que é aquele trabalho de mudança interior, que pesa, mas que é muito mais leve e que vai dando frutos e vai transformando a nossa vida numa leveza. Não é que os problemas vão deixar de existir, mas o nosso comportamento diante dos problemas muda completamente. Né? É muito interessante isso quando você traz de que Jesus, na sua fala, eu não vim destruir a lei. Até porque ele todo o tempo ele era provado, né, com relação às leis. Isso. E você falando, eu lembrando da passagem que a lei dizia, a lei humana aí no caso, né? E a lei de Moisés, de que a mulher pega em adultério, ela seria apedrejada. Né? E aí Jesus, né, diante daquele povo, vai dizer, então atire a pedra quem nunca pecou. Isso. Né? Então ele utiliza da lei, e aí eu acho que nessa hora eu estava pensando, Suzy, que aí ele usou duas coisas que ele mesmo fala, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim trazer a espada, porque nesse momento... Então, como a gente entender esses momentos de Jesus em que ele não dizia, eu não vim destruir a lei, mas ele trazia um olhar diferenciado? Ele tira a gente da nossa zona de conforto. Ele justamente faz uma provocação, né? Ele obriga você a raciocinar e sair da turba. Todo mundo estava ali para repetir um comportamento que... efetivamente, eu tenho para mim, né? A gente não sabe se viveu naquela época, não tem, graças a Deus não se lembra quando está encarnado, né? Porque se a gente lembrasse, a coisa era difícil, conviver com essas lembranças, né? Do mal que fizemos já uns aos outros. Então é um benefício. Mas você imagine, eu me pego pensando que assim como a gente repete os comportamentos da nossa família, muitos comportamentos são aprendidos, a gente repete sem pensar no que está fazendo, sem refletir por que a gente faz o que a gente faz. Mário Sérgio Cortella até fala muito sobre isso, né? Aquele filósofo que ele diz muito isso. Por que você faz o que você faz? Trazendo para você um desconforto, né? Ora, se todo mundo faz, eu estou fazendo. Então aquela turba ensandecida estava nesse nível, né? Era a lei, ninguém raciocinava sobre aquilo. Por que só a mulher era apedrejada? E o homem que estava praticando adultério junto com ela? Por que não acontecia nada com ele? Que diferença havia entre eles dois? As pessoas não paravam para pensar sobre isso, né? E ninguém parou para pensar que para ser julgador precisava nunca ter cometido erros. Porque para apontar o erro do outro, como a gente ainda hoje faz, sem pedras físicas na mão, mas com pedras psicológicas muito grandes, às vezes com blocos de energia negativa muito grandes que a gente joga no próximo, né? A gente ainda repete esse comportamento. E aí Jesus vem e quebra com esses paradigmas e diz, olha, tá bom, né? Joga a primeira pedra quem nunca errou. E aí a gente vê aquele momento marcante em que as pessoas se dão o direito de parar aquele segundo, porque foram segundos. E as pessoas param para pensar, e quando para pensar, as pedras caem no chão. Porque é aquela mesma mensagem, né? Olhar o argueiro no olho do próximo e não ver a trave no seu. Naquele momento, você para e pensa, e se fosse eu? Será que eu não ia querer uma nova chance? Será que eu não ia querer que as pessoas entendessem que foi um momento, que foi uma fraqueza, uma dificuldade, ou mesmo uma raiva, uma vingança, e que é um sentimento que faz parte de todo ser humano, ainda mais há 2000 anos atrás? Então, naquele momento, Jesus faz uma provocação. Ele mexe com aquela sociedade que estava acostumada a repetir comportamentos sem pensar. E na hora em que um ser humano consegue fazer o outro pensar, ele muda aquela conjuntura, ele transforma a sociedade. Isso. E aí a gente começa a pensar, né, cada vez mais as leis humanas, elas vão surgindo, né, para, de certa forma, auxiliar. E nós estamos sempre trazendo à tona uma questão que gera polêmica, mas que a gente precisa pensar, não é? Que as consequências, por exemplo, de uma lei humana que está para ser votada, né, que é a lei a favor do aborto. Né? Então, a gente pensar, compreendendo a lei divina, entendendo que a lei divina fala do nascer, né, da reencarnação, a espiritualidade nos mostra. Então, a lei, se essa lei chegasse a ser
aprovada, traria consequências? Sim, sem dúvida, se a gente tiver a aprovação dessa lei, com o nível de educação que nós temos no Brasil, o que a gente traria era o aborto enquanto método anticoncepcional, vamos dizer assim. Porque nós não temos ainda uma sociedade educada para entender espiritualmente as consequências do aborto. As pessoas não conhecem. A gente tem uma divulgação, uma campanha em massa, mas talvez essa campanha não tenha alcançado ainda o seu propósito, porque ela soa como impositiva, né? O que a gente precisa é conscientizar as pessoas da importância da vida e de que essa vida, ela começa já na concepção e de que essa vida foi planejada no mundo espiritual. De que essa vida foi planejada muito antes da gente ter qualquer ideia, né, de ter filhos aqui. Essa gravidez dita acidental, esses acidentes, vamos dizer assim, eles não existem propriamente, né? Nós temos um planejamento reencarnatório e outras vezes esse planejamento é modificado e aproveitado certas oportunidades para a gente ter as reencarnações dos espíritos conforme a necessidade. Então, o que eu vejo é que a gente está no país muito religioso, o Brasil considerado como a pátria do Evangelho, um país que realmente nós temos um país de estrutura continental, onde poucas pessoas se dizem ateus, poucas pessoas, um índice muito pequeno de pessoas que se dizem sem religião, e que mesmo as pessoas que se consideram religiosas se encontram pequenos equívocos com relação ao entendimento sobre a vida, sobre a importância da vida, a reencarnação. Então nós temos consequências sim, muito importantes, porque meu temer, né, é que além das consequências individuais que a gente tem com relação ao ato do aborto individualizado, com relação àquele grupo, aquela mãe, aquele pai, aquele futuro filho que vai deixar de vir, né? Além desse pequeno núcleo, porque muita gente acha que essa responsabilidade é só da mulher, sim. E não é. Essa responsabilidade não é apenas da mulher, né? Do lado de cá, não é só dela. É também desse companheiro, se ele ficou sabendo, se ele teve a ideia, se ele impôs, enfim. E cada caso é um caso, são muitas conjunturas diferentes, mas enquanto sociedade a gente tem uma responsabilidade com isso. Na hora em que a gente trata o assunto de forma muito, como é que eu poderia dizer, pouco aberta, sabe? Na hora que a gente não se permite a um debate esclarecedor, onde a gente não educa e esclarece essas pessoas, não só as mulheres, eu repito, com relação à importância da vida e de como essa vida começa a ser planejada no plano espiritual e a gente deserta disso, a gente desiste, né, dessa vida. Então, trazer o aborto de uma forma sistemática, como uma possibilidade natural, eu não vejo isso com bons olhos. Porque a gente traz para nós uma cultura, um regramento, sabe, de morte. E que no lugar de se prevenir com mais cuidado uma gestação indesejada, a pessoa vai, digamos assim, ficar mais relaxada porque a possibilidade do aborto não vai ter consequências jurídicas nenhuma, mas esquece que as consequências aqui na Terra são o mínimo. O que a gente se preocupa é com as consequências espirituais, né? Quantas encarnações serão precisas para frente para curar um único ato impensado nesta encarnação? Então, nós espíritas temos muita responsabilidade quanto a isso. A gente não tem, eu não enxergo como a gente tem o poder de evitar que a lei seja aceita, porque vai prevalecer a vontade realmente da maioria. Mas eu acho que nossa responsabilidade é falar, é trazer à tona essas realidades espirituais e tentar pelo convencimento, tentar pelo esclarecimento, de que as pessoas se esclareçam e percebam, né, a importância que isso vai ter na vida espiritual dela. Repito, quantas encarnações serão precisas mais para frente? Quantos anos de dor nós vamos enfrentar por conta de um ato impensado? E pensando, né, você trazendo aí, Suzy, sobre as consequências de como uma lei, isso, que a gente imagina que a lei vem para trazer um auxílio àquela sociedade, como uma lei
pode trazer consequências a um grupo familiar. Isso. E aí eu pergunto, traria consequências para um núcleo maior que seria o Brasil, enquanto país, enquanto sociedade? Eu acredito que sim, justamente nesse sentido, né? De que nós somos a pátria do Evangelho, né? E enquanto sociedade a gente deixar de ser a favor da vida. Porque a grande questão do aborto é que muitas pessoas não consideram o feto como uma vida já, né? Então, da mesma forma que a gente entende como muito tranquila a questão de ser errado o homicídio, ou seja, matar pessoa, matar dentro da barriga da mãe também é matar pessoa, entende? É uma pessoa, né? É uma vida que já iniciou. E o grande debate é que até 12 semanas, até 20 semanas, como é o caso do anencéfalo, sim. Gente, 12 semanas a criança está formada. Já que você trouxe a questão dos anencéfalos, que também é uma questão, não é, de uma lei que favoreça, como pensar no caso dessas crianças que já se declara através dos exames que ela vai vir com uma má formação e pode até não sobreviver. Isso. Como esclarecer isso para quem está nos vendo, né? Isso. A ideia do anencéfalo é que seria constatado ainda durante a gestação que aquela gestação, o produto daquela gestação, o bebê, ele teria uma formação incompatível com a vida. Seria um bebê que morreria durante o parto ou minutos ou horas após. E a defesa do aborto do anencéfalo é que é muito cruel para a mãe gestar 9 meses um bebê que ela sabe que não vai ser dela, que ela sabe que não vai acolher, dar de mamar e ter a experiência materna. Então, se de um lado a gente entende a dor e o sofrimento dessa mãe, por outro lado, nós espíritas sempre pensamos pelo lado espiritual. A gente está tirando a oportunidade deste espírito, e não só dele, mas daquele núcleo familiar que ele está vindo, de ter experiências de resgate espiritual muito importantes, que fariam toda a diferença para a evolução espiritual daquele grupo, para um resgate de dor necessária entre eles, porque não é apenas com relação à criança que a gente está falando, mas aquele grupo familiar que se comprometeu com ele na espiritualidade. A criança que vem com certas malformações, ele planejou no seu planejamento reencarnatório. A gente faz um planejamento reencarnatório via de regra. E nós, via de regra, participamos desse planejamento reencarnatório na espiritualidade. E a gente escolhe malformações, a gente escolhe dificuldades, a gente escolhe momentos cruciais na nossa vida. E por vezes nós temos, por razões que não nos cabe discutir aqui, a necessidade de nascer destas formas, mesmo que para uma sobrevida pequena, né? Num resgate que envolve não apenas aquele espírito reencarnante que vai ter poucas horas de vida ou poucos dias, porque alguns deles duram dias, né? Mas também envolvendo o grupo familiar. Quando aquele grupo familiar é consciente dessas questões do planejamento reencarnatório e das necessidades do resgate, eles enfrentam essa dor e essa dificuldade com um pouco mais de tranquilidade, porque com dificuldade sempre vai ter momentos de fraqueza, né? Momentos de questionamento. É natural, é da nossa natureza humana. Mas vão obter a consolação na compreensão dessas necessidades. Sim. E vão evitar o aborto do anencéfalo para não tirar justamente essa oportunidade, porque a gente tira a oportunidade agora e empurra para frente a necessidade de passar por outra experiência, talvez mais dolorosa, porque junto com as experiências anteriores que estavam sendo resgatadas agora a gente soma a prática de um aborto. A gente soma a prática da desistência, né, da vida e da morte de um ser. Então, se fosse a necessidade desse bebê não chegar a nascer, a própria providência, a conjuntura espiritual ia proporcionar que naturalmente houvesse o aborto. O aborto é natural, quando naturalmente não era para ser. Mas por alguma questão materno-infantil, uma questão orgânica, física, e não um ato provocado por um elemento externo, por uma razão externa, um traumatismo, um método, uma manobra abortiva qualquer. Por uma escolha, não. Aí
nós consideramos que é um equívoco. Mas ao mesmo tempo, Mary, que a gente orienta e esclarece que é um equívoco, a gente também não aponta. A doutrina espírita, ela não está aqui para julgar, ela está para esclarecer. Então, aquelas pessoas que eventualmente optam por esta prática, elas não vão ser apontadas, elas não vão ser criminalizadas pelo espiritismo, em absoluto. O que a gente quer é esclarecer, é que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer para poder tomar sua decisão de forma esclarecida, entende? Mas o espiritismo vem no momento da dor também, e se vier o arrependimento, estamos prontos para acolher essas pessoas. É interessante isso. Quando você falava, Suzy, da questão, né, de que alguns falam, né, de que a vida ainda não está presente, né, naquelas semanas, já até 20 semanas, ou 15, ou 10 semanas, e aí a gente tem, vamos dizer assim, um apontamento, né, dos profissionais da saúde, que se eles, de certa forma, colaboram com isso, eles também se comprometem com essa questão, né, da vida, tanto dos anencéfalos, né, que por mostrarem aquela mãe que, olha, ele está, então, a opção não tem de sobrevivência, e fizerem, vamos dizer, muitas vezes a sugestão para que a mãe faça essa opção, eles também se comprometem? Sim, se comprometem. Na hora em que você auxilia, sugere ou mesmo pratica os atos para a realização do aborto, espiritualmente você também está envolvido naquela questão, né? Nós temos relatos interessantes, eu não me recordo agora o autor, não salvo engano é André Luiz, que relata até marcas perispirituais, né? No perispírito, ele relata um caso de uma mulher, né, que vai buscar ajuda na colônia espiritual e ela tem o corpo todo manchado. E o seu orientador espiritual à época lhe dizia que ele se assombrou, né, achou estranho aquelas manchas no corpo dela, e ele pergunta por que ela tem essa aparência, né? O que foi que houve com ela? E ele orienta e diz, olha, é uma mulher que trabalhava na terra executando abortos, né? Então, cada mancha dessa no perispírito dela é um aborto que ela praticou em outra mulher. Então, essa energia do aborto, né, de retirar a vida de um ser que ainda está no processo de reencarnar, né, ele está na gestação, ele não tem oportunidade sequer de correr, de fugir, de dizer alguma coisa, não é apenas da mãe, como eu disse, que decide, não é apenas daquele núcleo familiar, porque para ter uma mãe tem que ter um pai junto. Sim. Para ter uma mãe tem que existir um pai. A mãe não faz sozinha. Então, além deles, aquelas pessoas que sugeriram, incentivaram e aqueles que efetivamente praticaram, espiritualmente eles também estão envolvidos e também guardarão as necessidades de resgate desse erro, desse equívoco, né? Ok. E aí a gente fazendo, né, trazendo novamente para a questão das leis naturais, como a lei de conservação, né, nos fala, o que é que ela nos indica, Suzy? Perfeito. Dentro desse contexto, a lei de conservação nos remete à conservação da vida, né? E a vida conforme as necessidades que ela traz. Então, a gente não pode ter medo de uma vida com má formação, a gente não pode ter medo de uma vida com problemas, a gente não pode ter medo da vida, né? Nós entendemos que a reencarnação, ela vem com as suas necessidades. Como às vezes a gente brinca, né? A gente não veio a vida a passeio, não é um mero passeio. No meio dessa viagem, né, que a gente traz uma maletinha cheia de bilhetes, cheia de fichas. Cada ficha dessa representa algumas necessidades que nós trazemos de vivências, de experiências. Algumas experiências são para aprendizado, propriamente dito, não necessariamente com dor, mas outras a gente só vai aprender com a dor, porque foi uma escolha que a gente já fez antes. E outras fichas eu considero que a gente traz meio que em branco, dando a possibilidade da gente alterar a nossa história. Na hora em que a gente aprende, né,
e a gente constrói novas histórias, coloca novas fichas dentro da nossa maleta para que a gente possa construir momentos futuros, para que a gente possa, no momento seguinte, ter menos dor para resgatar na frente. Então, a lei de conservação nesse contexto que a gente está falando aqui é de preservação da vida, é de conservar, né, a reencarnação, essa possibilidade divina, que quando a gente está no mundo espiritual é que a gente percebe, sabe, a importância, que a gente para e diz, meu Deus, que oportunidade que eu perdi. Então, seria nesse contexto que a gente está falando, esse sentido, né, de valorização da vida e conservação da vida. Então, se as leis naturais, elas trazem um entendimento tão profundo da vida, da harmonia, né, da busca, da evolução, da inteireza do ser, será que a sociedade ela poderia viver só com as leis naturais? Poderia, mas ainda não tem condições. Quando a gente evoluir o suficiente e de forma mais homogênea, quando realmente nós tivermos esse momento de transição plenamente instalado e que a grande maioria esteja realmente compromissada com a transformação moral, aí a gente poderia começar a pensar nessa possibilidade e as leis naturais elas bastariam. O Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Salvo engano, na Lei do Progresso, que chegaria o ponto em que a gente iria viver com estabilidade, seguindo apenas as leis naturais, sem necessidade de criar leis materiais, jurídicas. Mas nós ainda não temos condições de vivenciar essa realidade, porque nós temos ainda uma sociedade heterogênea, nós temos pontos iluminados no mundo, mas é também verdade que nós temos uma grande quantidade de espíritos encarnados com resgates graves e que não conseguem ainda se libertar das causas de suas aflições. Ao invés de resolver com amor, resolvem com mais dor, né? E não é um resolver, na verdade. Então, a proposta é que no futuro, com a evolução espiritual, a gente possa realmente, e vai acontecer, nós sermos regidos exclusivamente pelas leis naturais, que não vão estar escritas em lugar nenhum, porque elas estão na nossa consciência, mas que ainda, na época de hoje, nós ainda não temos essa condição, infelizmente. Então, a gente pode pensar, e aí eu queria que você trouxesse esse seu entendimento, então quer dizer que a severidade das leis, né, humanas, elas são então uma necessidade da sociedade atual? Exatamente. Nós temos leis severas, nós temos muitas proibições e nós temos uma legislação penal dura e que a sociedade ainda quer que ela endureça mais. Porque nós estamos vivendo ainda esse período turbulento, né? Sim. De comportamentos ainda muito conflitantes, comportamentos violentos. Então, a sociedade não teria condições de se reger pela consciência de cada um. Sim. Pelo sentimento de dever moral de cada um, porque nós não temos ainda uma sociedade equilibrada que alcançou esse nível. Então, diante das pessoas delinquirem muito, né, dar vazão aos seus desesperos, aos seus sofrimentos, cuja maioria das vezes a origem nem é nos transtornos desta vida, mas em resgates do passado que não foram resolvidos, não tiveram condições de se encontrar com a concórdia, com a paz. Então as pessoas ainda delinquem muito e nós não temos condições ainda, né, infelizmente, de resolver sem leis penais, inclusive, mais duras. Mas isso é questão de ir evoluindo, né? Porque da mesma forma que a gente falou sobre a escravidão, a gente vai vendo que ao longo da história, mesmo essas leis já evoluíram mais. Antigamente, para castigar as pessoas, eram utilizados castigos físicos, né? Como ainda há em alguns países, como a gente sabe, né? Castigos físicos, amputações, né? Antigamente, para se ter uma ideia, a gente não tinha métodos de identificação humana e os criminosos, para serem destacados na sociedade, para serem identificados na sociedade, eram marcados a ferro,
né, eram estigmatizados, eram infligidas cicatrizes específicas em determinadas partes do corpo para distinguir. Né, aquela pessoa é um criminoso. Então, o que é que se percebeu ao longo da história? Que se aquela pessoa cumprisse com sua pena e se regenerasse, ele nunca mais seria bem visto de novo, aceito na sociedade, porque ele estava marcado. Por isso que tem a história da estigmatização. Esse termo de que o criminoso está estigmatizado é porque há tempos atrás, e não tão longe assim, os criminosos eles eram estigmatizados fisicamente. Então, ainda que ele decidisse deixar de ser delinquente, deixar de cometer crimes, nunca mais ele ia ser aceito na sociedade porque ele estava marcado. Então, da mesma forma que a gente evoluiu nesse sentido e deixou de marcar as pessoas, a identificação criminal deixou de ser estigmatizante, né? A gente percebe que a sociedade tem evoluído nessas questões. As questões das punições, o Brasil, na nossa Constituição, diz que é proibido penas degradantes, de trabalhos forçados, nós não admitimos pena de morte, né? Nós trabalhamos com a busca, pelo menos, né, da dignidade da pessoa humana. Nós temos núcleos de direitos humanos querendo garantir que não é porque a pessoa delinquiu que ela perdeu a condição de ser humano. Sim, sim. Né? Então, apesar dessas questões serem muito polêmicas na sociedade, mas é necessário a gente compreender os contextos em que essas coisas acontecem. E que aquela pessoa, por pior comportamento que ela tenha, ela não perdeu a condição de ser humano. Então, à medida que nós vemos ao longo da história, a gente tendo uma evolução nesse sentido, Mary, nos leva a ter certeza, porque acreditar a gente já acredita, mas me leva a ter uma grande certeza de que é questão de tempo para que realmente a gente deixe de ter a necessidade de leis penais tão severas. A gente vai, ao longo da educação, com a educação, não apenas no mundo material, mas a educação moral das pessoas, isso vai sendo transformado. Eu tenho certeza disso. Então a gente poderia dizer que aí entraria a lei de progresso. Exatamente. É exatamente nesse ponto da conversa que a gente coloca a lei do progresso. Porque a partir do momento que a gente evolui espiritualmente, que a gente se educa moralmente, que não é um processo rápido, é um processo lento, é enquanto sociedade, e a sociedade avança na medida em que individualmente a gente avança. Por isso que é importante, uma pessoa que a gente conseguir evangelizar é um ganho para a humanidade. Porque é da convivência individual que a gente traz os exemplos que movem toda a humanidade. Então, na hora que a gente evolui, na hora que a gente cresce, progride espiritualmente, a gente empurra a sociedade para frente, a gente avança a sociedade, né? Então, é por isso que a gente vê o mundo progredir, precisando cada vez menos moralmente de legislações. As pessoas passam a cumprir não porque a lei manda, mas porque você está convencido daquilo, né? Inicialmente é uma obrigação. Isso. E depois... A gente pode ter um exemplo muito simples, né, Suzy? Inicialmente a gente foi obrigada a usar o cinto de segurança. Era uma lei punitiva, inclusive. Era uma lei punitiva para nos proteger. A gente é tão teimoso que para proteger a nossa vida precisou de uma lei infligindo a você uma pena de multa caso você não colocasse o cinto de segurança. Hoje a gente já entende que é para nosso bem e a primeira coisa que a gente faz ao entrar no carro, pá, cinto de segurança. Olha para trás, bota os filhos na cadeirinha. Por quê? Meu filho é a sua segurança. E quando a gente tem filho, então, é que a gente entende isso mais fácil, né? É a segurança. Então, o raciocínio é esse, a gente já progrediu nesse sentido, né? É a mesma coisa com relação ao trânsito, é um exemplo muito bom. Parar na faixa de pedestre. Inicialmente, a gente não queria parar. Sim. Foi preciso também um regramento e depois a gente foi se conscientizando. Gente, mas parar poucos segundos numa faixa de pedestre traz a segurança para aquela pessoa e não me atrasa em nada. É uma questão de ser cordial, gentil um com o outro, né? O outro momento sou eu que estou a pé e assim nós vamos trazendo esses exemplos de pequenos atos da sociedade que antes a gente via que o povo andava enlouquecido. Velocidade também, né? Verdade. Então, são pequenos comportamentos que a gente vai se habituando e vendo que é bom. E já que é bom, eu vou fazer independente de quem está olhando. Independente de ter um fiscal, né? Já não é mais
vamos dizer assim, por punição, já é por consciência. E aí, consciência, convicção. Convicção. E aí entraria a questão do progresso, porque já ficaria no ser, né, Suzy? Muito interessante a gente pensar nisso, que as leis, elas podem ter, no primeiro momento, esse olhar ao nosso ver punitivo, e que a gente não gosta, principalmente quando tem multa. Isso. Né? A gente questiona, né? Então, mas a partir do momento que a gente entende que aquilo é educativo, até que eu tenha consciência, parece que nós somos crianças, né? Desse jeito. Exatamente. Crianças que precisamos do cantinho da reflexão. Exato. Para depois a gente poder tomar consciência. Isso. E aí me vem uma questão interessante da gente pensar dentro dessa construção do progresso, a lei de destruição. Aonde que ela entraria aí nessa construção, né? Se ela... Isso, que é meio antagônico, não é? Mas só é antagônico porque a gente tem uma nomenclatura que não está muito bem colocada, pelo menos não nos tempos atuais. A lei de destruição, na verdade, ela não trata de destruição, mas de transformação, né? O destruição, talvez ele tenha sido aplicado com relação àquelas grandes catástrofes naturais, os grandes desencarnes coletivos e tudo mais. Mas a lei de destruição, ela se reflete, ela corresponde à transformação que o planeta passa e nós contribuímos com isso individualmente. No momento em que nós somos espíritos e não precisamos, essa matéria, a gente usa ela, né? Mas ela não nos pertence, não nos serve para nada além dessa experiência na Terra. Então vamos lá fazer a contextualização, né? A gente vai reencarnar, descendemos uns dos outros, então um corpo humano gera um novo corpo humano a partir de células que se multiplicam uns dos outros. Então veja, tem até um sentido muito importante, né, Mary? Essa questão da gente precisar uns dos outros para nascer, já é a informação de que a vida de convivência é necessária. Sim, sim. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de dois, né? Precisamos unir duas células. Ainda que você una essas células em laboratório, tem que ser de duas pessoas distintas. Eu não consigo unir duas células da mesma pessoa, nem em laboratório. Então daí já tem uma primeira lição, não é? Mas voltando à questão do corpo, né? A gente cria um novo corpo a partir da matéria daquele planeta, ou seja, a partir de outro corpo humano, de outros dois corpos humanos, aí criamos esse terceiro, que serve a essa experiência reencarnatória. A gente passa um período de tempo utilizando, e após o nosso desencarne, a gente precisa devolver essa matéria de volta à Terra, né? Deixá-la aqui. Como a gente não tem como devolver essas células para os outros dois que nos criaram, né? Eles também vão devolver seus conjuntos de células para o planeta. Então a gente coloca aquela matéria orgânica de volta no planeta, acontece aquela transformação, né? A deterioração, que seria uma destruição do corpo, não é uma destruição, é uma transformação. Esse corpo está servindo agora de alimento a outros seres e vai compor outras formas orgânicas e inorgânicas, num ciclo de vida sem fim, enquanto a Terra for útil à encarnação de pessoas, de espíritos. Então, assim, nós temos um ciclo de vida, de transformação, né? Se a gente ampliar esse raciocínio para grandes transformações climáticas, ou mesmo grandes desastres, com desencarnes coletivos, nada disso deixou de ter o planejamento de Deus. Não aconteceu sem que Deus o saiba e permita. E nunca, após uma grande catástrofe, não vem a bonança e uma grande lição. Normalmente, de grandes tragédias, a gente tira avanços tecnológicos, avanços na saúde e solidariedade, né? Grandes movimentos de pessoas para ajudar outras que você nunca viu na sua vida, mas se sente motivada a ajudar. Então, o termo destruição... ele poderia ser muito apropriadamente substituído por transformação. E interessante isso, Suzy, realmente essa transformação em vários aspectos físicos, emocionais, né, morais. Isso. E aí tem uma outra lei que, dentro disso que você estava trazendo, né, como ela, vamos dizer assim, como ela funciona, que é a lei de ação e reação. Ação e reação, causa e efeito, né? São nomes
para o mesmo sentido. E aí a gente teria, Mary, tanto do lado material como do lado espiritual. Do lado material, eu acho que é super simples, todo mundo entende, né? É uma questão física, né? Toda ação provoca uma reação igual e contrária, né? De mesma força, inclusive. Então, toda ação que a gente pratica vai provocar uma reação. Se a gente altera os estados da natureza, a gente esteja pronto para as repercussões dessas reações. Muitas catástrofes dessas naturais que a gente estava comentando atrás, apesar de ter o conhecimento e a permissão divina por conta do nosso livre-arbítrio. Mas muitas coisas são provocadas pela ação imprevidente do ser humano, né? O ser humano alterando e fazendo uso da natureza de forma desenfreada, sem planejamento, sem considerar as consequências, pensando apenas no lucro, no momento muito imediato, e esquece que a natureza repercute lá na frente, né? Eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que falou sobre como é que ela chamou? O bater das asas da borboleta, né? Fisicamente se diz que uma borboleta não bate as asas sem que haja uma repercussão, né? Então, cada ato físico, material que a gente faz, provoca, gera uma repercussão na natureza. Do lado espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida de relação é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente atua, que a gente se move, toma uma atitude, isso provoca uma reação. E o nível de reação que a gente vai obter é conforme o nosso ato. Então, na hora que a gente pratica atos de bondade, de caridade, de amor, a gente recebe como reação, provavelmente, os mesmos atos. Na hora em que a gente traz briga, raiva, intriga, a gente não pode esperar receber coisa distinta disso. Porque a repercussão é igual e na mesma intensidade de força. Espiritualmente a mesma coisa, na hora em que a gente está nessa discussão, aborto, repercussões do aborto, não só na matéria, mas no mundo espiritual, se a gente toma determinadas decisões, mesmo no aborto do anencefalo, a gente entende as razões e acolhe aquela pessoa que está em sofrimento, que tomou essa decisão no momento da vida. Foi aquele momento, a gente acolhe, mas também não dá para desconsiderar as repercussões espirituais que isso vai ter. É ação e reação. Você tem o direito de fazer essa escolha, mas tem o dever de assumir as consequências. Então, em tudo que a gente for agir é assim. Você pode escolher, porque quem deixou você escolher não fui eu, não foi Mary, foi Deus. Deus nos criou e nos deu um item no pacote que é a coisa mais maravilhosa do planeta, mas é também aquilo que nos traz uma responsabilidade imensa, que é o livre-arbítrio. Eu sou livre para escolher o que eu absolutamente quiser, mas eu sou prisioneira das repercussões do que eu decidi fazer. Eu não tenho como deixar de ser responsável pelo que eu faço. Se eu conseguir não ser responsabilizada aqui na matéria, mas espiritualmente eu não fujo. E eu posso empurrar com a barriga essa responsabilidade material e ter necessidades reencarnatórias e vir em outras encarnações com graves questões a resolver aqui. Então, é aquela história da consciência que a gente falou, né? De as pessoas tomarem conhecimento dessas realidades, porque são verdades, né? São assertivas e que a gente precisa realmente trabalhar pelo convencimento, pelo esclarecimento, porque a lei de ação e reação, ou causa e efeito, ela é implacável. A gente vai fazer o que a gente quer, vai, mas somos responsáveis por qualquer consequência daquilo que a gente fizer. É aquilo, né, Suzy? A plantação é livre. É livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem como você plantar banana e querer colher manga. Não. Né? Então não. A gente vai ter... E isso é tão importante, a gente poder entender da nossa responsabilidade, né, em tudo. Desde o nosso convívio com a natureza, como você colocou. Desde um papelzinho que às vezes a gente nem imagina, isso é só um papelzinho, mas a gente pode causar com aquele papelzinho de milhões uma enchente. Exato. Né?
Então, nós somos responsáveis pela natureza e precisamos entender que nós somos natureza, não é? E aí, Suzy, dentro dessas leis, existe uma, né, que particularmente eu acho extraordinária na forma que Kardec colocou, que é a lei de justiça, amor e caridade. Como é que nós podemos, utilizando dessa lei, termos uma vida em sociedade e em família melhor? Isso. Engraçado, né? Que justamente a forma como Kardec bota, ele junta justiça, amor e caridade. E aí, num primeiro momento, a gente estuda ali e fica pensando nos 3 itens de forma distinta, como é que eles foram agrupados. Eles não precisavam ser agrupados, porque um corresponde ao outro. Quando a gente ama, a gente é justo. E para ser justo, a gente tem que ser caritativa, a gente faz caridade. É uma coisa que, inclusive, no direito tem evoluído bastante, né? Esses conceitos de justiça, igualdade, né? E no direito tem umas assertivas interessantes, assim, que fala, por exemplo, para a gente ter justiça, a gente tem que tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Aí você para e faz, gente, traduz. Traduz, vamos lá. Eu não posso tratar todo mundo de forma igual, Mary, porque nós somos desiguais. Você tem necessidades que eu não tenho. Então, como é que eu posso dar a você a mesma medida? Para mim vai sobrar, para você vai faltar. Então, tratar os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade, é dar a você o que você precisa. E não dar ser justo, né? Isso é ser justo, porque eu dou a você o que você precisa e a mim o que eu preciso, e isso gera pra gente o equilíbrio, né? Você imagina, tem uma cena, um quadrinho muito interessante na internet que mostra 3 pessoas, um adulto, uma criança maior e uma criança pequena querendo assistir um jogo, e tem um muro e 3 caixotes iguais. Se eu fosse utilizar de equidade, assim, de distribuição igualitária, eu ia dar um caixote a cada um. O adulto ia ficar super alto, o médio ia ficar um pouquinho maior e ia conseguir ver, e o pequenininho, mesmo subindo no seu único caixote, não ia conseguir ver. Então eu tinha feito uma distribuição igualitária, mas isso não era justo, porque um deles continuava sem ver o jogo. Então, na hora que a gente tira o caixote do adulto, que já tem altura suficiente para enxergar, e dá ao pequeno para ele ficar da mesma altura do médio, então todo mundo passa a ver o jogo. Então eu tratei desigualmente na medida de suas desigualdades e fiz justiça, porque eu consegui fazer de forma desigual chegar a todos ao mesmo benefício. Então o que a gente precisa na nossa convivência natural é isso, é enxergar que nós somos diferentes. Reencarnamos com necessidades diferentes e que a gente tem que, nessa vida social que a gente começou a falar naquela hora, para nascer a gente já precisa de 2. Nessa convivência a gente precisa aceitar que a gente se complementa, que a gente se ajuda. Por isso que está junto, justiça, amor e caridade. Porque são 3 elementos, sabe, em conjunto de fato, né? Quando a gente entende realmente o outro, quando a gente se entrega ao amor, não por causa de, mas apesar de, porque nosso amar ainda é assim, a gente ama porque a pessoa é agradável, a gente ama porque a pessoa me trata bem. E por isso que muita gente tem dificuldade de ajudar quem você não conhece ou quem não lhe move, não lhe é agradável. Mas na hora que você evolui o amor e alcança o amor além do por causa de, você ama apesar de qualquer coisa. Aí você simplesmente passa a se doar, considerar que, olha, essa pessoa não me é muito agradável, mas ele está sofrendo. Então a gente não procura mais essa história, não, tem que ser igual para todo mundo. Mas as pessoas são diferentes. O igual para todo mundo não funciona em todos os casos. Em alguns sim. Mas não funciona em todos os casos. Porque eu preciso ver a singularidade do outro, isso, né? A então, necessidade do outro. A individualidade nossa faz diferença em alguns momentos e a gente vai precisar de coisas que o outro não precisa. É aquela história de que muitas coisas que estão mofando, sobrando no meu armário, está faltando para alguém. Então, diante disso, né, não era somente a gente pegar, vamos pegar para o mundo, distribuir tudo de novo de forma igual. Não é tão simples assim.
a gente parte da premissa de que a gente precisa enxergar uns aos outros como irmãos. Por isso que está junto. Quando a gente ama, a gente consegue ser caridoso. E sendo caridoso, a gente promove essa justiça. É um ciclo, e é um ciclo de movimento. O amor é movimento, a justiça é movimento, porque aquela necessidade, naquele momento, ela foi suprida, pode ser que em momentos seguintes ela deixe de existir. Então a gente já move aqueles recursos para outra necessidade, outra pessoa, outro grupo. Então, é nesse sentido que eu vejo. E eu vejo também que o direito tem evoluído, a nossa justiça material tem evoluído também com relação a isso, né? A gente tem tido novos pensamentos, a evolução do pensamento mesmo sendo aplicada dessa forma, como eu falei, né, nesses conceitos que logo quando a gente escuta soa um pouco estranho, mas quando a gente faz a aplicação, você enxerga a justiça. Ok, minha querida Suzy. Gratidão pela sua participação aqui no Ponto a Ponto, né, nos esclarecendo e nos levantando, né, a bandeira da ação. Como você bem disse, justiça, amor e caridade são ações. Né? Isso é movimento. É movimento. Então, que possamos mover dentro do nosso lar, no nosso trabalho, em sociedade, a lei de justiça, de amor e caridade, porque aí vão estar todas as outras que nós falamos. Isso. Né? E as leis humanas, elas serão apenas para o norte, elas não vão precisar punir tanto os homens. Né? E assim a gente vai trazer, com certeza, no futuro próximo, uma sociedade mais humana. Isso. Né? Perfeito. Porque o amor vai estar entre nós. Então, gratidão, minha linda.